Que episódio louco! Esse quarto episódio de Cavaleiro da Lua. E o que foram essas cenas finais? São mistérios atrás de mistérios. Mas hoje a gente vai para um review completo desse quarto episódio, depois que a gente soltar a nossa vinheta. Solta a vinheta! Fala, meus amigos do canal Séries em Série, eu sou o Vinícius Saboia e hoje nós vamos falar de um review completo do quarto episódio de Cavaleiro da Lua. E se você caiu de paraquedas aqui no canal e tá curtindo demais o Cavaleiro da Lua, é fã incomensurável da Marvel, já se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente tá trazendo review toda semana dos episódios de Cavaleiro da Lua, fora todas as dicas que a gente tem dado aí de séries e filmes, além de Marvel também pra vocês. Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, porque isso é importante demais pra engajar mais e mais, para que muitas pessoas venham conhecer aqui o Séries em Série. Mas hoje a gente vai falar de quarto episódio de Cavaleiro da Lua, lembrando que, como a gente está fazendo um review, vai trazer alguns detalhes em relação a esse episódio, é um vídeo que contém spoiler, então se você não curte spoiler, dá um pause agora, vai lá assistir esse quarto episódio, e aí depois você volta aqui pra gente trocar bastante ideia e traçar muita teoria, porque esse episódio deixou mais um monte de pontas abertas aqui pra gente traçar teorias pros dois episódios finais. Mas vamos conversar um pouquinho mais agora falando desse quarto episódio. Bom, o episódio começa com o Steven ali desacordado por conta dele ter conseguido movimentar as estrelas ali junto com Khonshu, e aí chegaram ali a localização exata para eles conseguirem achar a tumba de Amit. E a Layla segue tentando defender ele de alguns mercenários que seguem atirando, ou seja, o episódio já começa com bastante ação em relação à fuga deles ali e a corrida que eles estão contra o Harrow para ver quem chega primeiro na tumba de Amit. Apesar da gente saber que o Harrow já estava bem à frente e eles conseguem ali chegar à frente. Bom, mas essa história acabou dando um jeitinho para que eles conseguissem chegar ali na tumba de Amit, no local onde está a tumba de Amit, ou tentar achar ali a estatueta da Amit antes que o Harrow chegasse. Mas eles chegam ali e já começam numa grande ação em relação a tentar desvendar o caminho para conseguir chegar na tumba de Amit. Eles descobrem ali algumas informações, porque o Steven é esse nerdão aí que saca muito da parte egípcia. E eles conseguem achar esse tipo um mapa dentro de um labirinto para conseguir ir nessa direção. Só que, nesse momento, uma figura egípcia ali, provavelmente um faraó que habita aqueles locais ali, tá ali atrás, meio que mata algumas pessoas para conseguir fazer algumas oferendas em relação a ele ser esse deus. E eles acabam presenciando isso num determinado momento, meio que tentando fugir dessa figura egípcia que está ali forte nessas matanças. E eles conseguem ali dar uma desvencilhada, só que eles acabam se separando. E é nesse momento que Steven acaba indo parar numa câmara de uma tumba, e Layla vai acabar numa outra sala, fugindo dessa figura egípcia que está indo atrás dela. E Layla, correndo todos os perigos possíveis dentro dessa sala, já que ela tem um buraco enorme ali, acaba conseguindo dar uma desvencilhada, ela acaba lutando, inclusive, com essa figura, com essa divindade egípcia aí, mas ela consegue se desvencilhar e ele acaba caindo no buraco. Muita ação já nesse início de episódio aí, nessa primeira metade do episódio. Enquanto isso, o Steven luta ali dentro dele para ele se manter dentro do corpo ali, dentro da personalidade, enquanto o Mark quer assumir essa responsabilidade. Então, ou seja, é essa luta que está acontecendo desde o primeiro episódio. O Steven tentando assumir o corpo em determinados momentos que o Mark está e vice-versa. Só que aí a Layla, quando consegue se desvencilhar daquela figura egípcia, ela dá de encontro com o Harrow, que consegue meio que ir atrás dela e tentar convencê-la de que Mark é o verdadeiro vilão dessa história e que, na verdade, ele está sendo mais uma peça movimentada por Khonshu. E aí, nesse momento, ele acaba abrindo para Layla que Mark tem responsabilidade forte na morte do pai dela. E Layla segue, então, com bastante raiva ali no coração, atrás do Mark. Já não tá mais atrás do Steven, ela já corre atrás do Mark,
para tentar entender melhor o que é essa história. Só que nesse momento, Steven encontra um sarcófago dentro dessa sala onde ele acaba se metendo, e nessa sala ele acaba identificando que é um sarcófago um pouco diferente, é um sarcófago macedônio que está ali com algumas informações, e ele acaba descobrindo que é de Alexandre o Grande, que era o responsável pelas falas ali, por ser o intérprete ali de Amit, quando ela estava junto com os humanos. E nesse momento, ele acaba descobrindo que a estatueta de Amit, onde ela está aprisionada, encontra-se dentro da boca dele, já que ele era meio que a língua de Amit. E ele acaba metendo a mão ali, numa cena mega engraçada ali, e consegue tirar a estatueta de dentro da boca ali, dessa parte superior de Alexandre o Grande ali. E ele acaba recuperando aquilo que eles estão correndo atrás para chegar na frente do Harold. E Layla, nesse momento, consegue encontrar com Steven, os dois se reencontram ali, só que ela tá possuída de raiva por conta da informação que ela acaba de descobrir. E quando ela confronta o Steven, na verdade é querendo falar com o Mark consegue assumir a forma ali, a personalidade do Steven naquele momento. E é aí nesse momento em que ele acaba contando para ela que ele foi parte integrante, apesar dele não ter sido o responsável, não foi ele que matou o pai da Layla, mas ele estava lá e foi responsável por levar aquele mercenário que acaba matando ele. Só que ele também sofreu com o perigo ali e ela acaba não entendendo muito bem isso. Ela acaba meio que continuando com raiva dele ali, até porque esse foi o dia em que Mark conheceu a Layla. Então tudo está interligado em relação a parecer com que ele tivesse se aproveitado da situação. Algo que não é real, mas que deixou a Layla com uma certa raiva em relação a toda essa história, a tudo aquilo que ela acaba descobrindo de algo que poderia ter sido falado antes. E no momento que eles pegam a estatueta e que eles priorizam que fugir é a melhor coisa naquele momento, que depois eles conversam sobre isso, que eles vão tentar fugir, Harold acaba interceptando a entrada da tumba onde eles estão, ali próximo do sarcófago, e nesse momento, ele com vários mercenários, começa uma nova disputa, ali, uma briga para eles tentarem fugir do Harold. Só que Harold acaba atirando em Mark, e acaba meio que parecendo que ele morre naquela cena. Ele acaba caindo e a cena corta para uma... Aí que começa a parte louca do episódio. Porque a cena corta para um manicômio, aonde algumas referências, e Mark vai caminhando por esse manicômio, e algumas referências em relação ao passado e ao presente da vida dele começam a ser mostradas a todo momento para ele ali. Essa é uma parte bem importante desse episódio, porque ali, quando o Mark, inclusive, encontra com o Harold dentro da mente dele, são todas referências em relação à vida dele, que passou na vida dele, eles acabam conversando e Harold acaba abrindo para ele, o Harold da mente do Mark acaba falando para ele que o Mark tem muita dificuldade em tentar reconhecer aquilo que é o real e o que é o psíquico. Ou seja, dando tudo a entender que o manicômio é a loucura que está dentro da cabeça do Mark e ele está tentando desvendar ou resolver toda essa loucura dentro da própria cabeça. Que tudo aquilo que passa no psíquico dele não é algo normal, é algo digno de um manicômio. E o Mark começa meio que perceber que ele está aqui preso dentro dessas partes psíquicas e que ele tenta se desvencilhar e não consegue. Num momento, inclusive, que ele acaba caindo no chão, um bonequinho ali do Cavaleiro da Lua acaba aparecendo. Ou seja, são todas referências às estatuetas, à própria Layla, personagens específicos da vida dele que acabam se passando, a própria fita que passa ali cenas em relação a como se fosse um filme dentro de uma série, um filme dentro da vida dele ali, de uma selva. Tudo isso são referências em relação à vida dele. E quando ele consegue meio que se desvencilhar desses pensamentos ou dessas partes, desses problemas psíquicos que ele tem, ele meio que foge do Harold, da cabeça dele ali, acaba entrando num corredor, e aí chega uma parte muito importante também a respeito desse momento do episódio, já que ele chega num corredor aonde ele vê as personalidades que ele tem, várias personalidades que afligem ali em relação ao problema que ele tem em relação a múltiplas personalidades. E aí, quando ele passa por uma dessas salas,
ele encontra um sarcófago, que é mais uma referência em relação à vida dele, e quando ele consegue abrir o sarcófago, o Steven sai dali de dentro. Ou seja, cada uma das salas tem as personalidades e ele consegue liberar essas personalidades. E é aí que entra um ponto muito importante, porque quando eles vão em direção à porta, que seria uma porta de saída, eles passam por mais uma sala, tanto o Mark quanto o Steven, aí já juntos dentro da cabeça dele, aonde tem um sarcófago com uma nova personalidade que está tentando sair. Eles acabam somente passando, o episódio não dá muita ênfase a isso, mas fica muito claro que é a terceira personalidade deles que consegue assumir em alguns momentos, mas que naquele momento está preso e eles precisam, e aquela personalidade precisa do Mark e do Steven para que ela seja liberta. Mas eles vão seguindo em direção ao corredor, não dão muita atenção para essa personalidade, algo que deve ainda aparecer no 5º ou para o 6º episódio, e eles conseguem chegar na porta ali como se fosse a porta de saída. Só que quando eles abrem, eles dão de frente com uma figura misteriosa e assustadora egípcia, em forma de uma deusa egípcia ali, só que na forma de um hipopótamo. E eles simplesmente, essa imagem, né, assustadora, se mostra no momento que termina o episódio não ser tão assustador assim. Será que é uma imagem que vai ajudar a eles? Isso a gente só vai descobrir no 5º episódio. Mas agora eu quero ouvir você. O que você achou desse 4º episódio? Tá gostando da história até aqui, do momento que chegou até aqui? Quais são as teorias que você traçou? Muitos jornalistas que já assistiram toda a série falaram que o 5º episódio vai ser o episódio com mais ação e mais explicação a respeito de toda essa história, de toda a trama que está sendo passada. Então o 5º episódio tem tudo para ser o melhor episódio da série. Mas comenta aqui pra gente tudo que você tá achando até agora em relação a Cavaleiro da Lua, se é uma série que você tá curtindo demais, se é a melhor série da Marvel até esse momento. Coloca tudo aqui pra gente para que a gente possa trocar bastante teoria sobre, inclusive, o que vai acontecer para os próximos episódios. Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, que é muito importante para engajar, para que mais e mais pessoas venham conhecer aqui o Séries em Série, e se inscreve aqui no Séries em Série. Toda semana, dicas top de séries e filmes para você colocar aí na sua lista. E a gente já se encontra no próximo vídeo e quarta-feira que vem um review completo do 5º episódio. Um grande beijo. Fui!